Olá, sejam bem-vindos à aula 39. Hoje a gente vai falar sobre a obra de instalação do Cildo Meireles. Estão preparados? Hoje eu, a professora Rutineia e a Franz vai acompanhar vocês. Vem com a gente! Vamos lembrar? Vamos lembrar de acessar o Classroom, fazer a atividade obrigatória, que vale o quê? Conhecimento, né? E presença. E quem está assistindo pela televisão, lembrar de pegar as atividades no colégio e devolver, né? Lembrando que cada escola tem o seu dia, né, combinado. Então, veja certinho a data de pegar as atividades e devolver, tá bom? Na aula anterior, falamos sobre a arte da azulejaria e a influência religiosa na criação artística. Vocês estão lembrados? Né? Nós falamos da religião influenciando a arte, né? Então, na arte islâmica, que tinha os desenhos de formas geométricas, né? Por quê? Porque, segundo o Islã, só Deus tem o poder de criar, né? Então, as pessoas não têm o poder de criar, Deus cria. Então, por isso, eles não representam formas da natureza, e sim representações geométricas, né? Abstratas, já diferente no cristianismo, né? Que é a arte portuguesa, a azulejaria portuguesa, que podemos representar no cristianismo formas da natureza, até para contar passagens da Bíblia, né? Então, vamos à aula de hoje. Então, vamos conhecer e apreciar a obra Abajur, do artista Cildo Meireles. Então, aqui Cildo Meireles, brasileiro, pintor, escultor, seus trabalhos trazem sempre críticas políticas, né? Ele começou muito cedo, com 15 anos ele já começou a fazer os seus trabalhos artísticos, sempre trazendo o pensamento crítico, né? Porque a arte também traz a crítica ao que acontece na sociedade, né? Então, algo que está acontecendo de errado, nós podemos ir lá e trazer através da arte essa crítica. E o Cildo Meireles faz isso. Então, quais são as linguagens artísticas exploradas pelo artista brasileiro Cildo Meireles? A professora falou aqui, será que vocês pegaram aí? Vamos lá. Letra A, dança e teatro. Letra B, teatro e escultura. Letra C, cinema e pintura. Letra D, pintura e escultura. Qual é as linguagens artísticas que o Cildo Meireles trabalha? Um tempinho para vocês pensarem.
E aí, será que vocês acertaram? Vamos descobrir? Então, a alternativa correta, letra D, pintura e escultura, né? Então, através dessas duas linguagens artísticas que o Cildo Meirelles vai trazer os seus pensamentos críticos e artísticos. Então, aqui uma obra dele, observe essa imagem, né? O detalhe da obra Instalação Abajur, do Cildo Meirelles. Então, observe um tempinho para daqui a pouco a gente conversar um pouco sobre essa obra. Observaram com atenção? Então, aqui o detalhe, né? Então, a embarcação, o mar, a paisagem, né? As andorinhas. Essa é uma obra, daqui a pouco a gente vai ver ela inteira, né? Que ela tem uma simbologia muito importante. Então, essa obra é uma instalação. Vocês sabem o que é uma instalação? Então, é uma linguagem artística contemporânea que utiliza de diversos meios e suporte e ocupa um espaço, um lugar, que pode ser visitado pelo público, o qual, em alguns casos, pode até interagir com a proposta do artista. Ele pode ter um caráter efêmero, só existir na hora da exposição, ou pode ser desmontada e recriada em um local, né, em outro local. Então, a arte de instalação, ela vai ocupar um espaço, né? E ela vai ter essa interação com o público, né? Pode ter essa interação com o público também. E ela pode ser efêmera. O que significa isso? Ela pode acontecer por um breve instante, né? Ela fica ali naquele espaço por um dia, uma semana, ou ela pode ter uma continuidade sendo exposta em outros locais também. Então, o que é instalação? Arte que utiliza instalação elétrica. B. Arte realizada apenas com equipamentos eletrônicos, será? Que é uma arte que utiliza só de equipamentos eletrônicos?
Letra C. É uma linguagem artística contemporânea que utiliza de diversos meios e suportes e ocupa um espaço, um lugar, que pode ser visitado pelo público, o qual, em alguns casos, pode interagir com a proposta do artista. Ou, letra D, arte medieval, realizada dentro dos templos. E aí, qual é a resposta correta? Então, a professora falou, né, para vocês, agora um pouquinho o que é a arte-instalação. Será que vocês conseguiram entender, né? Então, a arte-instalação a resposta correta é uma linguagem artística contemporânea que utiliza diversos meios e suportes e ocupa um espaço, um lugar, que pode ser visitada pelo público, o qual em alguns casos pode interagir com a proposta artística, né? Então, a arte de instalação, ela acontece, né, na contemporaneidade, nos nossos dias atuais. E ela pode ocupar um lugar, né? Pode ser uma sala, pode ser uma praça, pode ser numa galeria, né, num museu, né? Ela ocupa um lugar. E nesse lugar o público pode interagir com essa obra, participar dessa obra ou não, ou apreciá-la, né? E lembrando que ela pode ser efêmera, né? Ou seja, ela pode acontecer só naquele instante e depois não ter mais essa obra para ser vista. Ou ela pode ir para outros locais, né? E ser montada nesses outros locais. Então, agora a gente vai observar, né, a obra inteira. A gente tinha visto só uma pequena parte da obra, né? Aqui que representava a paisagem, as andorinhas, o mar, a embarcação. E agora a gente tem a obra, né, a instalação completa, a obra ocupando um lugar, né, o espaço. Então, observe essa obra que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Observe todos os detalhes, tá bom?
observar atentamente? Sim? Então tá bom. Bom, nessa obra aqui, né, além da imagem que a gente já tinha observado, né, a paisagem do mar, a gente tem aqui, ó, essas pessoas aqui embaixo. E elas giram, né, essa manivela, elas giram e a obra vai também, essa imagem vai tendo movimento. E além do movimento, né, que essas pessoas vão propor quando elas giram essa roda aqui embaixo, também tem o som. Então tem o som do mar, das andorinhas, né, para lembrar, né, a navegação, né? Então vai trazer essa memória afetiva da navegação, né, embarcação, mas não apenas isso. Lembra que a professora falou que o Zildo Meirelles, ele trabalha a crítica, né, social, política, então ele vai fazer uma crítica muito forte aqui com essa obra, né? Porque essas pessoas aqui, ó, vão simbolizar, né, as pessoas que vieram escravizadas para o nosso país. Então, o trabalho de força que elas fizeram para que esse navio pudesse chegar, né? Então, todo esse trabalho forçado, o sofrimento, e é essa crítica que ele está fazendo com essa obra, instalação do abajur. Então, perceberam na imagem, né, homens fazendo o mecanismo da instalação girar, utilizando a força humana. Mas por que mesmo? Então, pensa um pouquinho. Então, vocês perceberam? Porque a professora falou antes de pausar para vocês pensarem, né? Então, a importância ali das pessoas naquela roda girando, né? Para tratar a questão do sofrimento das pessoas que vieram escravizadas para o nosso país, né? O trabalho forçado, né? Todo o sofrimento que elas tiveram e elas que fizeram a embarcação chegar aqui, né? Foi a sua força de manter a embarcação, os serviços que elas faziam ali, que fizeram, né, a navegação chegar aqui ao nosso país. Então, agora é com vocês. Ó. Crie um desenho, recorte e colagem ou pintura, inspirado na obra Abajur de Zildo Meirelles. Então, vocês vão observar que a obra ela vai ficar aqui para vocês olharem, né? E brinquem, criem, tá? Misturando, pode ser desenho com recorte e colagem, pode ser uma pintura, mas pensando, né, nesse contexto que a prof explicou aqui para vocês, né? No imaginário que o Zildo Meirelles propõe e a crítica que ele faz à nossa sociedade. Então, pensem nisso e criem um desenho bem legal, tá? Uma reflexão bem bonita.
Criaram o desenho? Deve ter ficado muito legal esse desenho, né? Ou foi uma pintura? Conta aí pra prova, deixa eu ver. Fala! Gente, mais alto, senão eu não escuto. Ah, muito bem, gostei! Então, arte, né? A arte pode também criticar, né? Com a instalação abajur, o artista trouxe a crítica ao sistema escravista brasileiro, né? Que foi utilizado no Brasil colônia, além de muitas reflexões sobre o assunto, né? Então, a arte, ela pode ser para apreciar, né? Pode ser bela, para a gente ver, né? E observar ela ali, né? Trazendo emoções, né? Sim, pode ser bela, mas ela também pode vir para criticar, trazer uma mensagem, um pensamento crítico, analítico, né, da situação que a gente está vivendo no momento ou que a gente já vivenciou, que é o caso da obra Abajur, do Cildo Meireles, né? Ele traz esse pensamento crítico sobre a escravização, né, que teve das pessoas no nosso país, né? Então, as pessoas que vieram à força, que foram torturadas, que foram vendidas, né, que sofreram muito e que fizeram muito trabalho, né? Para ter o nosso país como nós temos hoje. Então, nossa história, sim, né, ela nasce a partir de um grande sofrimento, né? Então, o Cildo traz essa reflexão crítica, a gente analisar, né, a nossa história, o que passou e melhorar, né, tentar melhorar essas questões para que isso nunca mais volte a acontecer. Por meio da arte, podemos criticar? Letra A, sim, por meio da arte podemos questionar, criticar e denunciar. Letra B, não, pois a arte é criada apenas para ser apreciada. Letra C, não, a arte deve sempre ser leve, para levar tranquilidade às pessoas. Letra D, sim, mas apenas quando é autorizada. O artista deve perguntar antes se sua ideia é aceitável ou não. E aí, qual é a alternativa correta? E aí, qual é a resposta correta? Letra A, sim, por meio da arte podemos questionar, criticar e denunciar, né? A arte não é apenas para ser apreciada, ela pode também ser para ser apreciada, né? Pode trazer o belo, o que não seja belo, né? Pode trazer algo que possa nos trazer sofrimento também, mexer com a gente, né? Pode, mas também pode criticar, né? Pode trazer esse pensamento mais analítico da nossa sociedade, da nossa cultura, né? O que podemos melhorar, né? Através da arte. Qual o nome da obra do artista Cildo Meireles que vimos na aula de hoje? Letra A, ventilador. Será? Letra B, abajur. E aí, você já sabe essa, né? Não?
Pensa então um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa. E a resposta correta é... A alternativa correta, abajur, né? Até se vocês lembrarem lá da obra, ela lembra o abajur, né? Ela tem aqui, ó, o formato, né, da cúpula do abajur e a base embaixo ali dos pés, né? Com a manivela para girar, né? Então ela lembra o abajur. Por isso o nome da obra é Abajur. E agora vocês não vão esquecer mais. Abajur! É a obra do Cildo Meireles. Então, arte sentir, né? O artista também propõe o sentir, levando o espectador às sensações de viajar de navio em alto mar, né? Então, a professora falou para vocês, né? A arte pode criticar, né? A gente pode apreciar e pode sentir também, né? Quais as emoções que essa obra me passa, né? Então, imagine vocês na obra Abajur, né? Na instalação do Cildo Meireles, né? Aquela sonoplastia que a gente já falou sobre sonoplastia, lembra? Que é o som que a gente usa, por exemplo, num espetáculo de teatro ou filme, músicas, né, que interferem na cena. Então, a instalação vai usar também de sonoplastia, de sons. E esse som, imagina essa sonoplastia, né? O barulho do mar, dos passarinhos, né? O balanço ali do navio. Então, isso tudo vai nos levar a sentir algo, né? Vai sentir o quê? Por exemplo, que legal, que vontade de viajar, vai nos levar a vários sentimentos, né? Ou, nossa, eu tenho medo, por exemplo, de mar, então... Ai, que agonia está me fazendo sentir, né? Cada um vai sentir de uma maneira, porque somos seres únicos, né? E cada um vai sentir do seu jeitinho. Então, o Zildo também propõe esse sentir, o navegar em alto mar, né? Com o barulho das ondas, dos pássaros. Então, traz essa memória também do sentir. A instalação Abajur de Cildo Meireles deseja levar o público a, letra A, explorar e sentir o mar como uma viagem com desafios e também criticar o Brasil Colônia, que utiliza o trabalho escravista. Letra B, explorar apenas as belezas do mar e suas aventuras. Será? Navegar, navegar, será que é só explorar as belezas do mar? Ou não, né? É pensar, criticar e sentir. Letra A, letra B, agora é com você.
E aí, marujos, conseguiram pensar na resposta correta? Letra A ou letra B? Né? Então, explorar e sentir o mar, né, como uma viagem com desafios e também criticar o Brasil colônia que utiliza o trabalho escravista, ou letra B, apenas explorar as belezas do mar e suas aventuras. E aí, marujos, sabem a resposta correta? Letra A, né? Explorar e sentir o mar, como uma viagem, né, em desafios. Então, toda aventura de estar no mar, pode vir a tempestade, o vento, chuva, né, pescar para comer, todas as aventuras que propõem o navegar, mas também criticar o Brasil colônia, né, que utiliza de trabalho escravista, né? Então, que trouxe as pessoas de forma forçada, né, forçou a trabalhar. Então, foram essas pessoas que foram obrigadas a trabalhar, que fizeram esse navio chegar aqui. Né? Então, critica também essa exploração da mão de obra. Né? Então, tem a emoção de pensar, de navegar, mas também tem uma dura crítica ao nosso Brasil colônia. Agora, Fernando Pessoa, né? Um poeta. Então, um trechinho, tá? Do poema dele. Calma aí, deixa eu me preparar psicologicamente. Fazer careta ajuda também. Vamos lá? Então tá bom. Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para casar como eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Bom, né, Fernando Pessoa traz esse poema para falar sobre a importância da sua arte, né, a importância de criar. E assim como os navegadores, eles também arriscavam suas vidas na navegação, né? Então, nem todos sabiam se iam voltar para casa, né? Aquele que faz o trabalho de pesca no nosso país não sabe se vão voltar, se o mar não vai estar revoltado, né? Se não vai vir uma tempestade, mas eles vão porque eles amam o que fazem, né? E quando a gente ama o que faz, não há limites, não há barreira, a gente corre atrás. Então, o Fernando Pessoa está falando disso, né? Desse correr atrás do que se ama, do criar, né? Não significa que ele não queira mais viver, não é essa a questão. E sim que para ser vivo, para estar vivo, ele precisa de arte, ele precisa criar. Que coisa boa, né? Então, retomando, hoje conhecemos a obra Abajur, do artista, né, Cildo Meireles. Vimos também que por meio da arte podemos questionar, criticar, denunciar e refletir. Né? Então hoje a gente trouxe a obra Abajur de Cildo Meireles, uma obra de arte instalação. Né? O que é uma instalação? Ela é montada em um local, em um lugar, e ela pode acontecer de forma efêmera, ou seja, né, em um breve instante, e depois não existir mais. Né? Ou ela pode ter continuidade e ser montada em outro local e continuar existindo em vários locais. E é claro, cada pessoa que vê a exposição, né, em um local ou no outro, vai ter percepções diferentes. Então, de certa forma, a arte sempre é efêmera, porque cada um sente da sua maneira, do seu jeitinho, né? E o Cildo, ele trouxe o quê? O sentir e o criticar, né? Nós podemos olhar a obra, apreciar que linda, né? Sensações nos trazem, emoções nos trazem, que memórias emotivas nos levam, mas também criticar. Isso está errado, temos que mudar. Então ele traz essa união da crítica, né? E do sentir, que está na arte, está na vida, né? E espero que vocês tenham conseguido entender bem, né, o que é uma arte instalação, o que o Cildo Meireles propõe com a obra dele Abajur. Né? E agora nós temos que lembrar do que mesmo? Ih, esqueci. O que eu tinha que falar? Alguém pode me ajudar? Francis, você lembra o que eu tinha que falar? Tá. Vamos lá. Lembrei. Né? Vamos lembrar do Classroom, atividades obrigatórias, né, que valem conhecimento, né, e a presença de vocês. E também, para quem está assistindo a aula pela televisão, né, lembrar de pegar as atividades no colégio e devolver.
sendo que cada escola tem o seu combinado de dias e horários, então fiquem atentos, tá bom? Nós ficamos por aqui, né? A prof. Rutineia fica aqui, a Francis também. Obrigada, Francis. E até a próxima aula. Um beijo enorme no coração de vocês. E agora eu vou mandar um recadinho também para o colégio. Vamos ver qual vai ser o colégio de hoje. Milton Carneiro, né? Então, um beijo grande, pessoal do Milton Carneiro, tá bom? E até a próxima aula, a prof. fica por aqui. Beijos, tchau!